Vocês que já chegaram, por favor. Ah, começou a gravar agora. Por favor, preencham esse link aí que eu enviei agora. Vai ser nossa chamada, tá? Nossa chamada vai ser online, que fica mais fácil. Não, não tem perigo de repente eu sair da sala e não copiar, porque uma vez no turno da manhã eu tive esse problema. Infelizmente eu acabei copiando os nomes dos alunos, mas aí não copiou. E eu fechei, quando eu fui colar, não colou. Eu disse, ai meu Deus, aí tive que ir atrás de um por um. Então, para evitar isso, digitem aí no Google Formulário a chamada de vocês, o nome completo, clica lá na sala e o número é opcional, bota se quiser, tá bom? Michel, 2 aulas, não entendi. Ah, sim, porque eu falei à noite, né? Não, à noite, para quem não viu o aviso que eu mandei um aviso, mas talvez alguém não tenha visto ainda. Nós finalmente vamos ter o nosso encontro com os americanos. Deu certo, né? Eu falei semana passada, então vai ser hoje à noite, 6 horas da noite, 18 horas, tá? Então, quem estiver em casa, não tiver compromisso, seria ótimo se pudesse participar. Porque vocês vão ter a chance de ver dois americanos juntos, né? Vai ser um casal, não é só um, vai vir dois, o marido e a mulher, né? O homem se chama William, mas ele pede que todo mundo chame ele de Will, pelo apelido, né, o nickname. E ela se chama Erin. Tá? Então eles vão estar com a gente das 6 às 7 da noite, então é uma oportunidade única de vocês fazerem perguntas para eles, em inglês, em português, o que vocês quiserem saber. Né? Eles estão muito empolgados também, eu conversei com eles ontem à noite, combinando, checando se estava tudo confirmado mesmo, e eles confirmaram. E aí eles adoraram e estão ansiosos para participar hoje à noite, tá? Quem Então diria, é isso. professor? Vou falar com o gringo. Não é, rapaz? E olha que a primeira vez a gente nunca esquece. Eu lembro quando a minha professora levou um americano, na época era presencial, porque não tinha essas benditas, malditas pandemias, né? E eu lembro como hoje. Tudo. E aquele ficou marcado. Eu disse, poxa, se minha professora fez isso comigo, eu tenho que fazer isso com meus alunos também. Porque dá outro gosto. Você começa a enxergar o inglês de outra forma, não como, é uma Professor, mas matéria que se eu tenho que nós vamos estudar. falar um pouco assim, o senhor ajuda, né? Ajuda, eu vou ficar lá com vocês todo tempo. Todo tempo. Então, o que é que eu sugeriria que vocês fizessem? Quem quiser fazer pergunta em inglês, só uma mesmo, né? Só para você perder o medo, ver se o americano entendeu. Se ele não entender, ele vai dizer. Eles são super gente boas, super, super. Tipo eu, assim, louquinho, né? Não, ele é mais sério. Louco só eu mesmo, né? Enfim. Mas eu quero dizer que eles são muito legais, são muito camaradas, tá? Então, tentem fazer uma pergunta em inglês. Hoje nós vamos fazer uma aula de perguntas também, de como fazer perguntas, outros tipos de perguntas, só para dar um reforço. E aí, se na hora você ficar nervoso, não conseguir falar inglês ou não conseguir ler a pergunta em inglês, aí você pode fazer a pergunta que você quer em português. Eu vou traduzir. Muitas coisas em português que vocês falarem, eles vão entender, porque do jeito que vocês estudam inglês, os dois estudam português. Tá? Então eles amam a língua portuguesa. Para eles é uma língua nova, mas eles já falam muita coisa. Então vai ser bom, vai ser uma troca mesmo, vai ser um intercâmbio. Vocês vão ajudar eles e eles vão ajudar a gente, né? Com a pronúncia, Aí o estão senhor é entendendo. professor dele de português, é? Deles? Eles não são mais meus alunos porque eles paramos de ter aula um período, mas eles foram meus alunos de português no passado, né? No passado que eu digo não faz nem 6 meses, não faz tanto tempo assim, né? Eles foram sim, tá? Muito bem. Então vamos lá, vamos começar, né? Para quem chegou agora, eu vou ficar sempre repetindo durante a aula. A nossa chamada vai ser por link. Chegou mais alguém, deixa a pessoa entrar para eu avisar. Nossa chamada vai ser por link, então preencham esse link aí com o nome de vocês. Se puderem fazer isso agora, façam logo, enquanto eu estou só na introdução. Nome de vocês, marca lá a série que vocês estudam, nono, A, B, C, no caso D ou E, né? Enfim, o número se quiserem. E quem chegar depois de 15 minutos de aula, aí já fica sabendo para as próximas. Aí tem que colocar lá no campo justificativo e explicar por quê. Quem entrou dentro dos 10 primeiros minutos de aula não tem esse problema, mas quem chegou depois de 15 minutos, ou quem chegou no final da aula, ou quem depois apareceu só para pedir a presença, ok, eu dou a presença, mas tem que justificar lá, olha, professor, eu faltei por isso, 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 eu não cheguei por isso, isso, isso. Porque quando o coordenador
o diretor ou os pais de vocês perguntarem, eu não posso dizer, eu não sei. Aí eles vão dizer, gente, o senhor não tem cuidado com os alunos, não, o senhor não sabe nem o que acontece na vida dos alunos, então, para evitar isso, né, é só para eu ter informações de vocês, tá? Para eu saber o que aconteceu e para eu poder dar justificativas quando me cobrarem isso no trabalho. Bom, gente, obrigado, é isso. Então vamos lá, todo mundo colocou presença aí, né? No final da aula eu relembro para quem for chegando. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês do slide, eu vou enviar esse slide para vocês também no final da aula. Então, dá tempo ainda de alguém montar a sua pergunta em inglês, se vocês quiserem. Porque é muito simples. Deixa eu só ajeitar aqui. Olha aí se chegou aí, galera. Acho que vai chegar já já. Oi, tudo bem? Pronto. Opa, tudo bom, amigão? Chegou aí, né? O slide? Acho que sim. Chegou. Bom, beleza. Obrigado. Thank you. Bom, então se a tela estiver muito pequena, que é um PDF, aí vocês dão uma ampliada para ficar a tela do celular só no slide, que é o mais importante, tá? A câmera nem é tão importante agora não. Então se dá uma ampliada aí no slide, que é o mais importante. Então hoje nós vamos ver, até para facilitar as perguntas de hoje à noite, os question words. O que são os question words? Os question words, como o próprio nome já diz, word quer dizer palavra ou palavras, né? Não é à toa que aquele aplicativo que vocês usam no computador para digitar textos é o Word, né? Palavra. Bom, e question quer dizer pergunta. Pergunta ou questão, que é quase a mesma coisa, né? Question. Bom, então, o assunto de hoje são as palavras de perguntas, ou seja, palavras que são usadas para fazer perguntas. Ah, professor, mas nós já estudamos. Não são os auxiliares, né? O do, o did, o will, o would, o does. Elas são auxiliares, mas as palavras originais para fazer perguntas são essas, que nós chamamos de WHs. Por que WH? Porque todas elas começam com um W e um H, né? A escrita. Então vamos conhecer essas question words, essas palavras de pergunta. Lembrando que, mesmo que você faça uma pergunta com os auxiliares, do, did, will, would, né, você também pode acrescentar essas palavras. E aí sua pergunta pode ficar mais específica, pode ficar mais interessante, porque vai ter mais informação, tá? Enfim. Então vamos ver aqui. Nós temos aqui 3, 6, 7 palavras. Cícero, eu acho que sim. Eu não lembro se eu coloquei como obrigatório colocar o e-mail. Tenta preencher sem colocar. Se ele aceitar o envio, é porque deve estar liberado. Eu realmente não lembro. Ó. Tenta fazer sem o e-mail. Se não enviar, é porque tem que colocar o e-mail. Ó. Tenta aí. Tá? Você me fala depois, por favor. Bom, no preenchimento da frequência, né, que ele me perguntou. Então, voltando aqui. Nós temos aqui o what, how, who, when, why, where e which. Algum de vocês conhece alguma dessas palavras? Já viram em algum lugar? Gostariam de arriscar aí a pronúncia? Ou a pronúncia não, o significado. What é o quê? Where esqueci. Quando? O where é onde? O quando? Cadê o quando aqui, galera? Alguém sabe? Where é aquele lá do azul? Where quer dizer onde ou aonde, né? Esse aqui, ó. Onde ou aonde. Agora, o quando. Alguém falou em quando. Aí eu fiquei curioso. Como é quando em inglês dessas aqui? Alguém sabe? Ah, when. Isso. When. Tá? Então, muito bem. Eu vou mostrar para vocês o significado de todas elas. Eu só queria saber se vocês já tinham visto em algum momento. Ok. Tá? Então, vamos lá. Essas são as palavras usadas para fazer perguntas. Elas significam o que, qual, onde, como, quando, porquê. São as palavras mais usadas para fazer perguntas. A gente sempre repete elas em tudo, né? Então vamos ver como elas são em inglês. A primeira dica que eu dou, sugiro que vocês tenham um papel ou um caderno aí para anotar, né? Que é importante escrever algumas dicas. Não tudo, mas as dicas sim, né? Então elas têm antes de eu mostrar os significados, não, vamos para os significados primeiro, depois eu mostro as pronúncias. Vamos aqui, ó. Então sigam comigo. O what
significa o que ou qual. Na hora de traduzir ou de falar, você tem que decidir qual é que fica melhor, se é o que ou se é qual, tá bom? Significa essas duas coisas. A de baixo, ela é meio irmão, é meia irmã, meio irmão da what. A which, ela só significa qual, igual a de cima, mas ela não significa o que, tá bom? Professor, quando é que eu vou saber se eu preciso usar what ou se eu preciso usar which para fazer uma pergunta que eu quero falar qual? Por exemplo, qual país você gosta mais? Seria which ou seria what para qual? Wait. Which? Na verdade, acertou. Você pode ser as duas. Então, qualquer um que escolhesse qualquer lado estaria certo. Mas existem limitações. Por exemplo, vou explicar. Aí vocês podem anotar. O what, ele significa qual, mas ele é o qual quando você pergunta, faz uma pergunta aberta. O que é uma pergunta aberta? Uma pergunta aberta é quando a pessoa pode responder qualquer coisa que ela quiser, né? E o which não. O which também significa qual, mas ele é uma pergunta é usado para fazer perguntas fechadas. Por exemplo, uma pergunta fechada é quando você já dá as respostas para a pessoa só escolher entre aquelas opções que você falou qual é a resposta. Por exemplo, deixa eu escrever aqui no chat um exemplo. Qual cor, qual cor você prefere? Bom, aí eu posso usar os dois, tanto o what quanto o it. Vamos ver por quê. What color do you prefer? Quando eu pergunto com what color do you prefer? Que cor você prefere? Ou qual cor você prefere, né? A pessoa pode me responder qualquer cor que ela quiser, qualquer cor que vier na cabeça dela, azul, amarelo, vermelho, né? Red, pink, brown, white, green, purple, gold, silver, né? Qualquer cor. Agora, quando eu pergunto which color do you prefer? Qual cor você prefere? Aí quando eu pergunto com which, a pessoa que faça a pergunta, eu sou obrigado a dar opções. Aí eu digo black, white or green. Estão entendendo? Então, se vocês fizerem uma pergunta com qual para o americano, vocês fazem a pergunta e deixam ele responder o que ele quiser. Agora, se você faz uma pergunta com which, que também significa qual, aí você tem que dar as opções para ele escolher, não pode deixar em aberto. Entenderam a diferença entre o what e o which? What e which? Yes ou não? Yes. É só isso. O what você pergunta qual e deixa a pessoa responder o que ele quiser. O which você pergunta qual, mas você tem que dar as opções para ele escolher. Qual das suas respostas ele vai escolher, tá bom? Beleza. A próxima palavra é where, que significa onde ou aonde. Em português mesmo, vocês sabem, na gramática do português, qual a diferença entre onde e aonde? Só por curiosidade. Faz tanto tempo que eu não estudo português que já nem sei. Ah, vocês estão sem professores de português? Não. Professor, esse ano nós estamos sem professor de português. Caramba. Então meio que fica difícil de entender algumas certas frases. É verdade. Eu entendo. Eu não lembrava que vocês estavam sem professor de português, né? Que pena, né? Uau. Mas vai melhorar logo. Eu vi que já estão tentando resolver no município, né? A prefeitura, a secretaria, porque a escola não é a escola que resolve, é a secretaria que está acima da escola quem organiza tudo isso. Eles já estão preparando contratação para professores novos, para vocês. Logo, logo acho que a gente recebe professor novo. Logo em Mas já breve. tá quase no final do ano, professor, não vai adiantar nada. É verdade. Mas mesmo que, não sei, acho que eles vão encontrar alguma forma de recuperar, não sei, né? Não sei como. É verdade, é angustiante, né? Mas pelo menos próximo ano a gente começa com o professor e eu acho que eles vão propor algum tipo de recuperação, de aulas extras para vocês fazerem, para não ficarem sem o conteúdo, que o principal
além da nota, é o conteúdo, né? Aprender. O principal é aprender, né? Que vocês vão fazer Enem logo, logo, né? Vocês vão fazer um monte de coisa aí. Precisa de português e matemática, que são as principais. Mas vai dar certo. Vamos lá. Então, o onde ou o aonde, né? Que eu não coloquei aqui. O onde é quando você pergunta a localização da pessoa em um lugar parado. Onde você está, professor? Estou no meu quarto. Quer dizer, estou numa praia. Né? Então, e você pergunta aonde quando você vai perguntar o deslocamento da pessoa, o movimento. Aonde você vai? Ah, eu vou para Fortaleza. Aonde você vai? Eu vou para a escola. Tá? Então, o aonde é quando você pergunta para onde a pessoa vai. E o onde é onde a pessoa está parada, no local. Tá bom? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho de português, de algumas regras do português também. Mas vamos lá. No inglês é mais fácil. No inglês é uma palavra só para tudo. Então, onde ou aonde é só where. Tá? When significa quando. O who é usado para fazer perguntas para pessoas, quando você quer saber quem é a pessoa. Né? O how é usado para perguntar como algo é feito, a maneira, a forma como alguma coisa é feita. Né? E o why é quando você vai perguntar o porquê de alguma coisa. Tá certo? Vamos voltar à pronúncia aqui, que é importante vocês saberem, porque se vocês forem usar hoje à noite alguma dessas palavras para perguntar alguma coisa, né, vocês já sabem. Então vamos comigo aqui. Ó. Entre parênteses é a pronúncia que eu preparei, mais ou menos para facilitar a nossa vida. Tá? E aqui do lado é a palavra original. Vamos lá. Repitam comigo, todo mundo. What? 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 De novo, todo mundo. What? 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 Isso, agora sim. What? Agora senti firmeza. Muito bem. What? Agora aqui, ó. Which? 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 Wait. Isso. Agora a palavra onde? Where. Eu botei 2 R's para vocês fazerem aquele R bem enrolado, bem pesado. Where. Where? Ué, Perfeito. Where? Isso, olha, caprichou. Where, né? Muito bem. Agora, when. When. When? When? Muito bom. When. A próxima é só who. Who. Who? Who. Who? A outra, how. How. How? E a última é o matuto, ali lá do interior de Minas Gerais, né? Why so? Why so? Né? Why? Why? Why, sir? Né? Why? Tá? Muito bem. Então vamos rapidamente aqui comigo. What? Vocês. What? What? Which? Pode ler aqui do lado em parênteses, não tem problema, tá? Which? Não tô ouvindo vocês, não sei se é conexão. Vamos lá, which? Tô me arrumando aqui, professor. Ah! Muito bem. Where? Where? Where, agora sim. Where? When? When? Who? Who? How? How? E why? Why? Isso. Então, quando o professor falar qualquer coisa, você quiser dizer por quê, professor? Só dizer why? Why, teacher? Né? Ou se você dizer, o professor pede você fazer algo, você diz como, teacher? How? Né? Eu digo, alguém chegou, aí você pergunta who? Quem? Quando? When? Onde? Where? Qual? Esse ou aquele? Which? Qual? Aquele. Muito bem. Eu vou enviar esse PDF para vocês, está todo prontinho, preparei com o maior capricho para vocês não terem dúvidas, está bem explicadinho, né? Então tá tudo aqui, ó. Bom, vamos praticar essas palavras com perguntas que a gente já sabe fazer em inglês, né? Vocês já estudaram os auxiliares, já sabem fazer uma pergunta simples no presente, no passado, no futuro e no condicional. Então nós vamos juntar esses 2 assuntos. As perguntas que vocês já fazem com os auxiliares, acrescentando apenas essa palavra no começo da frase, que aí você modifica a sua pergunta. Por exemplo, vamos usar um verbo qualquer como modelo, o verbo estudar, to study. Vamos aqui.
Por exemplo, eu criei essa frase aqui, ó. What? Obrigado aí, Michael, por avisar. Nós temos aí um link, gente, para quem foi chegando depois. Quem chegou 15 minutos depois da aula, todo mundo tem que preencher esse link, tá? É a chamada para todo mundo. Mas quem chegou 15 minutos depois da aula, não sei se já deu 15 minutos, já. Aí vocês que chegaram depois, coloca a justificativa, porque chegou um pouquinho atrasado, tá bom? Bom, então preencham aí, coloca a sala, o nome completo de vocês, o número se quiserem, tá? E a justificativa porque chegaram um pouquinho tarde. Só isso, aí envia. Aí a presença está garantida, tá bom? Quando terminarem, voltem aqui para a aula para a gente não perder nada. Vamos lá. Então, gente, aqui eu tenho uma pergunta. Ó. Nós aprendemos na prova que se nós fizermos uma pergunta usando um auxiliar, um sujeito e um verbo, nós temos a sequência perfeita de uma pergunta em inglês. Do you study? É a pergunta você estuda, né? Do you study? Você estuda? Eu sei que é você estuda porque eu sei que o do, e vocês também sabem, o do indica o presente. Ele não tem tradução nenhuma, então você só traduz. Você estuda? Né? Está no presente. Se eu quiser colocar, ou seja, se eu quiser aperfeiçoar a minha pergunta, aumentar a quantidade de informação, eu quero dizer assim, o que você estuda? Aí sim eu posso acrescentar o what antes, no começo da frase. Professor, eu posso colocar outras palavras se eu quiser? Pode. Então, a mesma pergunta que vocês aprenderam para fazer a prova, você pode trocar o what por o where, aí já fica onde você estuda. Né? Você pode botar o when em vez do what, dizer quando você estuda. Então, olha um monte de perguntas que vocês têm a possibilidade de fazer só com essas poucas palavras. Você quer dizer quem? Pode. Who do you study? Quem você estuda? How? Como você estuda? Qual é o jeito que você estuda? E o why? Eu quero saber o porquê de você estudar. Né? Então, ó, todas as palavras são super úteis. Então, inclusive, vocês podem usar elas para montar uma perguntinha para hoje à noite, se quiserem, tá? Quem chegou depois, nosso encontro é hoje à noite com os americanos às 6 horas. Conto com a presença de vocês. Nem todo mundo é obrigado a falar, a participar, mas pelo menos que todo mundo assista, né? Isso sim é importante. Eu não perderia um encontro desse por nada, não é todo dia que a gente tem um americano, na verdade, 2 de uma vez só, para interagir com a gente. E eles são super gente fina, super. Bom, agora nós temos esse modelo de frase aqui. Eu queria que vocês usassem o conhecimento. Cícero é inglês americano, tá? Inglês americano, eles são dos Estados Unidos. O britânico seria lá da Inglaterra, né, da Irlanda, Escócia ou País de Gales. São 4 possibilidades, mas ainda não consegui. Quem sabe no futuro eu não consigo um britânico. Mas por enquanto nós temos um americano, tá? A gente ia trazer o Adam, né, que é da Irlanda, mas ele está muito ocupado com o trabalho. O inglês dele é meio britânico, porque ele é do lado da Inglaterra ali, né? Mas não deu certo. Então eu consegui o americano, que é muito bom também, tá? É um inglês muito popular também. Bom, então aqui, what do you study? Galera, o que eu posso fazer nessa frase para eu deixar ela no passado? Quem lembra? Foi assunto da prova. Eu vou mexer só numa palavrinha. Quem me ajuda aí? Tenta aí. Pode chutar sem medo. Se errar, não tem nada não. Nós estamos aqui para isso. Will? Did, Repete, por favor. Não, eu estava desconcentrado. Ah, professor triste, né? Nem preste atenção. What did you study? Isso. What? Exatamente, vocês acertaram. What did you study? Então o que é que eu vou trocar? Eu vou trocar só essa palavrinha aqui que não tem tradução. Mas ela está sempre ali antes do sujeito, da pessoa, né? Para dizer qual é o tempo da frase. Então eu não posso fazer uma pergunta sem esses auxiliares de tempo, professor? Não. Se você só perguntar what you study, eles ficam esperando o tempo. É como se você perguntasse o que você estudar. Não fica claro o tempo, o que você estudar. Então, o do é que dá a terminação estuda. O did é que dá a terminação estudou na língua deles, né? Muito bem, excelente. Agora, eu quero transformar essa frase, o que você estudou ou o que você estudava. Professor, 2 traduções? Mas aí não é nem um problema do inglês. É porque em português nós temos 2 passados, né? Que é o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. O pretérito perfeito é quando a ação foi concluída, no passado. Tipo, o que você estudou
ontem, por exemplo. E o pretérito imperfeito indica uma ação que não foi concluída. Ah, o que você estudava naquele momento? Tá? Então vai ser sempre, o passado no português vai ser sempre ou ava. Tá? Mas no inglês é só um aqui. Agora o futuro. Se eu quiser jogar essa frase no futuro, o que é que eu mudo? Agora me diz a frase toda. Acertou. What will you study? Isso, exatamente. What will you study? Então, estão vendo? O que a gente estudou, gente, vai servir para a gente agora encaixar com essas novas palavras. Então, são dois tipos de perguntas que se unem e criam uma pergunta muito mais sofisticada, que pergunta mais coisas, que me dá uma possibilidade de receber uma resposta mais elaborada também, ó. Porque se você perguntar sem o what, sem essas palavras aqui, também é uma pergunta e também está certo, mas fica muito limitado, ó. Você estuda? Você estudou? Você vai estudar? É muito pouco. O cara vai só dizer, sim, eu estudo. Não, eu não estudo. Mas quando você pergunta o que você estuda, aí você já tem mais informação. Ah, eu estudo inglês e espanhol. Onde? Nos Estados Unidos ou no Brasil. Quando? Há um ano atrás. Então, olha só como a quantidade de informação melhora para você, né? Bom, agora vamos falar do patinho feio, que é o condicional, que é o primeiro que a gente esquece, né? Não sei por quê. Como é que vocês traduziriam essa frase para o condicional? Would? Would, certo. Agora a frase inteira, por favor. What would you study? Isso. What would you study? Excelente. Então a tradução na sequência dessas frases seria: presente, o que você estuda? What do you study? Passado, o que você estudou ou o que você estudava? What did you study? Futuro, também duas traduções. What will you study? O que você vai estudar ou o que você estudará? Né? Futuro. E o condicional é quando você faz uma pergunta, mas você não sabe se aquilo vai acontecer ou não, né? O que você estudaria? Aí a pessoa diz, se eu tivesse tempo, eu estudaria espanhol. Se eu tivesse tempo, eu estudaria japonês, né? Enfim. Ótimo. Agora vamos usar outra palavra. Aqui já está tudo claro, vocês lembraram bem, estou super feliz, né? Os tempos auxiliares vocês estão dominando. Agora vamos mudar essa palavra. Praticamos o what, vamos praticar agora com which. Agora, vocês sabem que o which, ele significa qual igual o what. Só o qual, né? O que não. Mas, quando você faz pergunta com which, você tem que dar as opções para a pessoa responder, escolher a resposta. Aqui não coube no slide, eu coloquei duas bandeirinhas como se fossem as línguas. A língua inglesa e a língua portuguesa. Seriam minhas opções que eu mostro para a pessoa que eu pergunto. Então, aqui, o que é que ele está perguntando nessa primeira frase, gente? Diz aí para mim. O que eles entenderiam se eu falasse which do you study? O que é que significa? Se não sabe, vamos palavra por palavra. Qual você estuda? Isso, qual você estuda. É como eu falei, quando eu pergunto com which, eu tenho que no final dizer quais são as respostas, né? Aí, tipo, qual você estuda? Ou qual língua? Vamos acrescentar a língua aí para não ficar sem sentido, né? Qual língua você estuda? Inglês ou espanhol? Aí a pessoa vai responder: I study English, por exemplo. I study Portuguese, tá? É isso. E aqui no passado, como ficaria? Which did you study? Qual você estudou? Qual você estudou? Ou quem lembra outra possibilidade? Qual você estudava? Tá? Mas as duas estão corretas. Eu estou só lembrando as duas possibilidades. Você pode traduzir para um lado ou para o outro. Tanto faz. Terceira. Which will you study? O que isso significa? O que eles entenderiam? A terceira. Você estudará? Qual, né? Lembrando que tem o qual, né? Qual você estudará? Porque para eu perguntar você estudará, mas eu entendi o que você quis dizer. Você pensou a frase toda, mas falou só um pedaço. Mas eu entendi, né? Então, qual você estudará? Which will you study? Exatamente. O que você estudará, né? Isso, no caso não é bem o que, seria só o qual, tá?
Porque o which, ele é muito parecido com o what, mas só no sentido de qual. O que, não. Tá? Como eu estou perguntando com o which, né? Ó, o which aqui, ele só significa qual. Ele não significa o que, tá bom? Então você traduz assim, qual você estudaria? Qual você estudará? Qual você estudou, estudava? Ou qual você estuda? Tá bom? Vamos a outro, vamos ao where. Agora eu quero saber de localização. Onde ou aonde? Como vocês traduzem para mim agora essa frase nova? A primeira. Onde você estuda? Isso! A segunda. Where did you study? Onde você estudou? Ou, quem lembra? A outra possibilidade. Ou você estudava? Isso, estudou ou estudava? Isso, onde você estudava. Perfeito. Terceira. Where will you Onde você study? estudará? Ou Estudará. onde você estudará? Ou qual a outra possibilidade também? Estudaria. Não, aí já é outro tempo. Calma, calma. Onde você estudará, onde você vai estudar. Que ainda é futuro, os dois são futuro, tá? Estudaria já entra no condicional, né? É parecido, mas é um pouquinho diferente. E a última, qual é? Eu já dei a pista. Where would you study? Você estudaria? Onde você estudaria? Onde você estudaria. Exatamente. Muito bem. Nossa aula termina 2h40, né? Ixi, tá passando o tempo. Vamos correr. Perfeito. Agora vamos usar o when. When do you study? Traduz aí, galera. Quando você estudou? Ou como você estuda? Isso, presente, do, né? Quando você estuda. When did you study? A segunda. Onde você estudou? É? Onde? Quando você estudou, quer dizer? Quando? Quando Isso, você estudou. garoto. Confunde, né? A gente fica trocando um monte de palavras, mas foi bem. When will you study? Onde você estudaria? Quase, quase. Na trave, na trave. De novo. Quando você estudaria? Não, é a terceira. Estudar. Estudar, né? Às vezes cega a gente, né? Você tem certeza que está dizendo aquilo e está na outra, né? Acontece comigo também. When will you study? Será onde você estudará? Se você não quer se confundir, você pode ficar usando sempre onde você vai estudar, que é mais diferente, para não se atrapalhar, né? Porque o estudará e o estudaria é muito parecido mesmo, entre futuro e condicional. Atrapalha às vezes. Então, onde você vai estudar? Para não se atrapalhar. Bom, e a última, when would you study? When would you study? O que eles entenderiam? Onde você estudaria? Perfeito. Onde você estudaria? Agora vamos para o who. Perguntas para pessoas. O who, gente, só é usado para gente. Não é usado para animais, não é usado para coisas, só para pessoas, seres humanos, tá? Então é sempre quando você quer perguntar quem é alguém. Bom, então vamos lá. Who do you study? Como eles entenderiam? Quem você estuda? Quem você estuda, exatamente. Eu estou perguntando de pessoa, né? Who? Quem? Quem você estuda? Tipo, quem você estuda mais? É Machado de Assis ou José de Alencar? Né? Eu estudo mais José de Alencar, ele é cearense, eu dou prioridade ao José de Alencar, né? Eu leio o romance dos 5 minutos de José de Alencar, o nome do romance. Qualquer dia vocês leiam, é muito massa. Para quem é romântico como eu, é um romance muito bonito. 5 minutos. Eu acho que não é um romance, porque o romance ele é grande, ele é menor, né? Enfim, vamos lá. Bom, acho que é uma novela, se eu não me engano. É um livro, tá? Bom, a segunda. Who did you study? O que eles entenderiam? Who did you study? Me ajuda. Deixa eu sozinho aqui não, nessa bronca não. Oi? Vou falar nada, professor. Vamos, galerinha, me ajuda aqui. A segunda, né, eu acho. Who did you study?
O que é que isso significa para um americano? Quem Temos- você estudaria? Não. Quem Ah, quase. você estudou? Estudou, passado, isso. Who will you study? Terceira. Quem você estudará? Quem você estudará ou quem você vai estudar. Excelente. E a última, who would you study? Tan, 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 tan. Expectation, expectativa. Who would you study? The Mysterious Stranger. É. O, o estranho misterioso, né? Vamos lá, mas me ajudem, me ajudem. Vou deixar aqui no vácuo, no grilo. Ó. Cri, 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 cri. Já tô entrando em desespero. Quem você estudaria? Isso, garoto, salvou minha vida. You saved my life. Quem você estudaria? Shakespeare ou Edgar Allan Poe, né? Um escritor inglês, Shakespeare, e um escritor americano de terror, Edgar Allan Poe, que eu recomendo. Quem gosta de terror, lê O Gato Preto, The Black Cat, do escritor americano. The Black Cat. Ele tem muitos livros de terror. Ele é especialista em terror. É literatura americana, Estados Unidos. Bom, vamos finalizando aqui as últimas duas, né? Só falta o how e o why. Vamos lá. O how, gente, é quando você pergunta a forma como algo é feito, né? Então, super simples. Como? Né? Li não, Mysterious Stranger, fiquei curioso agora. Eu vou procurar, ver se eu acho o PDF dele para ler. Ou então algum audiobook para ouvir, que dá mais rápido para mim, que eu estou muito corrido esses dias. Vou procurar. Obrigado pela sugestão. The Mysterious Stranger. Ok, voltando aqui ao how, gente, porque a aula está já acabando. 10 minutinhos, passa rápido demais. Termina 12h40, 10 minutos. Bom, vamos lá. Então, o how é isso. Vamos lá. Como é que os americanos entenderiam essa primeira frase aqui no presente? Ó, how do you study? Como você estuda? Pronto, aí se você quiser acrescentar a matéria, é só colocar depois. Ó. How do you study English? Como você estuda inglês? É uma pergunta possível para fazer hoje à noite. Né? How do you study Portuguese? Como você estuda português? Ou seja, você quer saber quais as estratégias que eles usam para aprender uma língua? Que aí você pode copiar e aprender inglês também, né? Enfim, né? Então, e how did you study? Como você estudava? Também é outra pergunta possível de rolar hoje à noite. Vocês podiam fazer, ó. How did you study Portuguese? Que eles estudam português, né? Então, como você estudou português? Como você estudava português, né? E eles vão responder. Terceira, how well you study? Como você estudará? Como você estudará? Como você estudará japonês? Como você vai estudar japonês? Me ensina essa estratégia, né? E a última, né? Assistindo todo o material de Japão, que acho que ajuda, né? É uma língua. Dizem que não é difícil. Quem fala japonês, um colega meu que estuda, ele diz que não é difícil. Claro, precisa de dedicação, porque tem alguns símbolos que são diferentes. Então, até a gente se acostumar, mas ele disse que depois que você pega, é mole. Não? A gramática é super fácil. Segundo ele, eu não sei, né? Eu nunca estudei. Vamos lá. Então, how would you study? E aqui, galera? How would you study? Como você estudará? Estudar o quê? Completo. Estudaria. Isso. O would seria esse ria, né? Que fica faltando. Perfeito. Como você estudaria japonês? How would you study Japanese? Como você estudaria japonês, né? Enfim. E a última, que é o why. É quando você fica naquela dúvida, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Então vamos ver como fazer perguntas com porquê. Então, primeira, why do you study? Por que você estuda? Isso, aí você pode perguntar. É outra pergunta muito possível de fazer hoje à noite. Por que você estuda português? Why do you study Portuguese? Ou Brazilian Portuguese? Porque existem basicamente dois grandes tipos de português, né? Que é o European Portuguese ou o Brazilian Portuguese. Outra pergunta incrível de se fazer hoje à noite. Se alguém fizer, vai ficar massa. Ó. Why do you study Brazilian Portuguese? Né? Ou
Why not? Ou why don't you study? Ó, deixa eu escrever aqui. Why do you study Brazilian Portuguese? Ou why not to study European Portuguese? Tipo, para ver a jogada. Por que que eles escolheram o Brasil? Não escolheu de Portugal, né? Então, por que você estuda português brasileiro? Por que não estudar português europeu? Porque o português de Portugal, eles chamam de europeu, né? Da Europa. É uma sugestão, é opcional. Mas pelo menos a primeira vocês podem fazer. Why do you study Brazilian Portuguese? Ou why don't you study European Portuguese? Né? Pode perguntar de forma negativa também. Dá a impressão de que você está sugerindo, né? Por que não estudar português europeu? Beleza. Why did you study? Eles entenderiam? Por que você estudou? Isso, ou a outra Ou você possibilidade. estudava? Isso, muito bem. Why will you study? Olha aí, amigo que abriu a câmera. Deixa aberto, meu amigo. Lá Foi no mal, encontro, lá no encontro fiquei lá no encontro eu gostaria muito que vocês abrissem a câmera, né? Os convidados vão se sentir muito bem recebidos. Agora não, tudo bem, mas lá no encontro, se puderem abrir, vai ser show, viu? Para eles não ficarem sem saber com quem estão falando, né? Porque nos Estados Unidos eles têm o hábito de falar com a câmera aberta, né? Enfim, mas a gente vê o que dá para fazer. Se a internet ajudar, né? A gente abre as câmeras. Bom, então, e a última? Why would you study? Que eles entenderiam. Por que você estudaria? Por que você estudaria japonês? Por que você estudaria chinês, né? Why would you study Chinese? Por exemplo, né? É só uma suposição. Agora, antes de a gente encerrar, só relembrando, quem entrou depois, acessa esse linkzinho aí. A nossa chamada vai ser através dos links agora, é mais fácil para mim, tá? E fica salvo para sempre no meu e-mail. Se eu, por acaso, Deus o livre, for roubar da minha pasta de diários, eu tenho tudo lá, eu posso copiar de novo, é uma segurança a mais. Bom, porque nós vamos para o presencial, né? Em novembro estamos no presencial. Vocês já estão tendo alguns aulões aí, já estamos meio que voltando. Então, só para a gente encerrar, eu vou fazer um pequeno drill. O que é um drill? É uma atividade de classe, mas vocês vão fazer aqui junto comigo, aqui no bate-papo. Vamos lá. Eu vou jogar uma frase em português e vocês vão ter, eu botei só os esqueletos aqui das frases. Vocês vão ter que completar isso aí de acordo com o que eu falar, tá? Então vamos lá. Eu quero que vocês montem a seguinte frase, ó. Agora nós vamos mudar a ação. Em vez de estudar, vamos usar o verbo trabalhar, só para modificar, né? Work. Então o verbo work é o verbo trabalhar. Cícero, eu não sei te dizer se é obrigatório o e-mail. Se você conseguir preencher até o final e enviar sem o e-mail, de boa. Agora, se ele travar e não enviar, é porque é obrigatório. Eu não lembro realmente É obrigatório. como foi que colocar eu configurei. Eu deixei obrigatório, não foi? Eu não lembrava. Pronto, então acho que tem que colocar o e-mail, tá? Em último caso, se vocês não acertaram o e-mail, coloca o nome aqui, mas eu gostaria que fosse lá para o Google formulário, para não ter perigo de ficar de fora, tá bom? Mas me avisa se não der certo. Bom, então vamos aqui. Eu quero que vocês digam assim, ó, em inglês. Como você trabalhou? Como você trabalhou? How do you work? How do you work? Aqui. How do you work? Aham. Como você trabalhou? Os outros concordam? Ou dá para melhorar? Olha o tempo da minha frase, ó. Como você trabalhou? Passado. Tá correto? How do you work? Não, é porque é presente. Eu tenho que jogar no tempo passado para ficar perfeitinho, né? Como é que ficaria? Como você trabalhou? We? How did you work? Isso, seria aqui, né? How, que é como, did you work? O verbo só se repete, não mexe no verbo. Mais uma. Quando você trabalhará? Quando você trabalhará ou vai trabalhar? Pensa aí.
Quando você trabalhará? Como é quando em inglês? Quando? We? When. Isso, when. E você trabalhará. Quando você trabalhará? Sem problema a pronúncia. De boa. Where will you work? Isso, seria when, que é quando, né? Porque se a gente disser where, vai parecer com onde, mas não é onde que eu quero, é o quando, né? When will you work? Beleza, vamos mais uma, dá tempo mais uma. Deixa eu ver. Por que você trabalharia? Por que você trabalharia? We would you work? Faltou só o comecinho, não sei se foi o áudio. Repete aí, meu amigo. We, aquele último. Ah, sim. Would Why, isso. Muito bem. Why? you work? Isso, garoto. Why would you work? Muito bem. É isso, gente. Bom, nosso tempo acabou. Eu vou deixar esse slide aqui para vocês praticarem. Vocês podem tentar montar com outros verbos como live, morar ou viver, eat, comer, drink, beber, sleep, dormir, sale, vender, rent, alugar, discover, descobrir. Eu coloquei um monte, só para vocês praticarem, né? Tanto os tempos verbais quanto essas palavras aqui. Tentem praticar e ver se dessa prática conseguem gerar pelo menos uma pergunta para hoje à noite. Né? Que vocês vão fazer pergunta para os americanos, muito chiques, né? Gente, acabou o tempo da nossa aula. Todo mundo colocou a presença aí no link? Todo mundo colocou? Eu já vou sair, tá? E às 6 horas, quer dizer, entrem antes, entrem 15 minutos antes, 10 minutos antes, para não dar problema. Porque depois que começa é uma agonia tão grande, eu estou sozinho, né? Então eu vou ter que controlar os alunos, vou ter que controlar os dois americanos, então pode ser que eu demore a ver o seu pedido para entrar na sala. Então, se você não ficar esperando, entra 10 minutos antes. Aí você fica lá quietinho com a câmera fechada. Quando eu começar às 6 horas, já está todo mundo na sala. E eu não sei também quantas, se for muita gente, pode ser que o Meet limite a quantidade de pessoas. Então pode ser que se a sala superlotar, algumas pessoas não consigam entrar se entrar muito tarde, tá? Então, não faltem não, eu quero ver vocês lá. Me ajudem para não ficar sozinho. Só vai ser nós, vamos estar lá. Oi? Vai ter outras salas. Não, eu convidei outras salas. Eu convidei os sétimos e os nonos e alguns alunos e alguns alunos das minhas turmas da outra escola que eu ensino também. Todos de inglês, mesmo nível de vocês, tá? Então, isso é super light. Tá bom? Então, apareçam lá, não faltem não. Não é obrigatório, mas eu conto com vocês. Bye, bye. See you. Deixa eu parar de Tchau, gravar aqui. professor. Oi. Tchau, amigão. Até a próxima. Até mais tarde.